Podemos nos sentar, aqueles que podem, aliás. Santo anjo do Senhor, nos ilumine, piedade divina, sempre reste, guarde, e governe, e ilumine. Amém. Coloca. E os discípulos, um a um, abandonaram Jesus. Temos várias formas de ler este texto, né? Mas eu queria aqui meditar este texto através do olhar dos discípulos de Jesus. Nós podemos nos colocar, e temos que nos colocar, achar o nosso espaço. Quem nós somos nessa história toda? Nós iniciamos a nossa procissão e eu disse, nós somos o burrinho que leva Jesus, o jumentinho que leva Jesus, e temos que nos colocar como eles. Depois, também nós somos este povo que quer seguir os passos de Jesus na cruz. E também não podemos nos esquecer que também somos os discípulos. E como os discípulos devemos entender, olhar a paixão a partir do olhar dos discípulos de Jesus. Durante o caminho da paixão, nós vemos muito mais do que personagens acompanhando os últimos momentos de Jesus. Aqui, olhando para os discípulos, nós conseguimos acompanhar um itinerário espiritual. A paixão, ela não revela somente o sofrimento de Cristo, mas revela como cada um reage olhando para a paixão. Ela revela também o coração daqueles que caminham com Ele. E isso é importante porque os discípulos, os homens do passado, somos nós. Eles espelham a nossa própria alma. Ao longo do anúncio da paixão, do desenrolar do acontecimento, os discípulos passam por etapas muito profundas. Existe generosidade neles, existe promessa, existe amor sincero, mas também existe fraqueza, cegueira, medo, fuga, negação, traição, remorso e arrependimento. Tudo isso está neste texto. Tudo isso ali. Como se o Evangelho quisesse nos mostrar que seguir Cristo não pode ser uma experiência superficial. E entendamos, o discípulo sempre é desmascarado pela cruz. Ninguém resiste à cruz. Quando chega a cruz, quando chega o momento da cruz, nós mostramos quem realmente nós somos. Quando chega o momento da crucificação, o verdadeiro discípulo mostra que é verdadeiro discípulo, o traidor mostra que é traidor. Enquanto Cristo vai se entregando, o coração dos discípulos vai sendo revelado, um a um. E aqui nós podemos contemplar este itinerário espiritual. Um caminho que começa na incapacidade de compreender a cruz, passa pela autoconfiança, desce a fraqueza, a queda. Em alguns termina no arrependimento que salva, em outros no desespero que mata. E aqui está uma grande lição para nós. O problema maior não é cair. O problema é como nós reagimos após a queda. Em primeiro lugar, a incapacidade inicial de acolher a cruz. Uma das primeiras coisas que aparecem nos discípulos quando Jesus anuncia a paixão é a incapacidade de acolher este mistério. Eles seguem Jesus, eles o amam, eles o reconhecem como mestre, como Messias, mas ainda não conseguem compreender que o caminho de Cristo passa necessariamente pelo sofrimento, pela humilhação e pela entrega total. Porque o coração humano quer glória, só que não quer o Calvário. O coração humano quer vitória. Quem não quer ser vitorioso? Mas não quer imolação. O coração humano quer reino, quer reinar, mas não quer a cruz.
Porque muitos de nós, muitas vezes, aceitamos seguir o Cristo, enquanto Ele corresponde às nossas expectativas, as expectativas que nós fazemos dele. Mas quando a vontade de Deus começa a exigir demais, começa a exigir renúncia, esmagamento do ego, fidelidade no escuro, perseverança na aridez, então a alma começa a vacilar. E o discípulo quer Jesus, mas não quer ainda tudo o que existe em Jesus. Quer a luz do Tabor, quer a glória, mas ainda não quer a noite que encontramos na sua agonia. Quer a consolação, quer o Cristo, mas não quer o custo da obediência. Agora, o verdadeiro discípulo, ele quer seguir o Cristo aonde quer que ele vá. Esta é a primeira miséria da nossa alma: amar a Deus sem ainda aceitar plenamente a forma concreta pela qual Deus nos vai santificar. Ninguém amadurece espiritualmente sem entrar neste ponto. Enquanto a cruz não for acolhida interiormente, o discípulo ainda ama a si mesmo. É uma mistura de amor. Ainda há muito interesse próprio, ainda há muita expectativa humana, ainda há muito busca de si. E por isso o anúncio da paixão funciona como um divisor. Jesus começa a mostrar quem Ele é de fato. E começa também a mostrar quem são, de fato, os que o seguem. O anúncio da paixão não é só profecia sobre Cristo, é revelação para nós. Um segundo ponto sobre os discípulos. Aqui existe uma autoconfiança espiritual. E esta autoconfiança sempre antecede qualquer queda. Depois que os discípulos não compreendem a cruz, eles entram num outro movimento, que é este da autoconfiança. E nós podemos notar isso em São Pedro. São Pedro se destaca muito neste texto. Ele ama verdadeiramente o Senhor. Ele ama muito. Mas ele ainda ama com mistura de confiança com si mesmo. Quando ele diz que ele vai ir até o fim, ele jamais abandonará Cristo, que está pronto para morrer com Ele. Pedro fala com sinceridade, porque este é o seu desejo, mas ele não fala com humildade. Esse é um dos grandes perigos da nossa vida, confundir sinceridade com solidez. Uma pessoa pode ser sincera, mas ainda assim é fraca. Pode falar a verdade sobre aquele momento, ainda assim a pessoa pode não se conhecer profundamente. Pedro não estava mentindo quando ele promete a Cristo que ele vai até o fim. O problema é que Pedro ainda não se conhecia, não conhecia a própria miséria. Ele amava o Cristo, mas ele não conhecia a própria instabilidade. E aqui está uma grande lição para todos nós. A alma que caminha com Deus precisa se conhecer, precisa saber-se do que é capaz. Muitos caem não porque odeiam a Deus, mas porque confiam demais em si mesmos. A queda começa muito antes do pecado exterior, daquilo que nós vemos. Começa naquela segurança secreta que acha que vai suportar as coisas, que acha que vai suportar tudo, que acha que vai aguentar, de quem pensa que não chegará a certos abismos, de quem imagina que sua boa vontade basta ser bonzinho. Ora, boa vontade sem vigilância, sem oração, sem humildade, sem consciência da própria fraqueza é insuficiente. A autoconfiança é perigosíssima, porque cega. Faz com que a pessoa subestime as ocasiões, relaxe na vigilância, não implore a Deus a graça que necessita. Quem já se acha forte demais para permanecer de pé, já começou a perder a sobriedade espiritual, porque nós não somos. O discípulo verdadeiro não é aquele que diz apenas eu não cairei, é aquele que diz sem ti, Senhor, eu sou capaz de qualquer miséria. Esta é a nossa realidade. Pedro precisava cair.
Ele precisava deixar de confiar em si mesmo. Ele precisava deixar de confiar em Pedro. Pedro precisava parar de confiar em Pedro. E isso é muito duro, mas muito verdadeiro, porque existem almas que só se tornam realmente humildes depois de serem quebradas pela experiência amarga da própria fraqueza. Um terceiro ponto: o sono dos discípulos. O sono, o descuido, a fraqueza da vigilância. No Horto das Oliveiras aparece um aspecto decisivo deles. Eles dormem. Parece um detalhe, mas é grave. Antes da fuga, porque eles fogem, antes de Pedro negar, porque ele nega, antes de todos deixarem Jesus, antes da traição consumada, existe um enfraquecimento dado pela vigilância. O Senhor lhes pede: vigiem, rezem, mas eles não conseguem. O corpo pesa, os olhos se fecham, a alma cede. Isso não é somente simbólico. O sono dos discípulos não é físico. Ele representa a frieza espiritual. É a alma que já não percebe a gravidade da hora. É o coração que já não consegue acompanhar a intensidade do momento de Deus. É a frieza que vai tomando lugar na prontidão interior. E aqui começa a ruína espiritual. Ninguém cai de repente. Antes da grande queda, normalmente, existe um processo de relaxamento. A oração perde a intensidade, a alma já não presta atenção, eu fico distraído, a pessoa vai permitindo pequenas concessões, pequenas negligências, pequenas acomodações, e pouco a pouco a vigilância se dissolve. E quando chega a hora da provação, já não existe força. O homem que não lutou no oculto, o homem que não foi vigilante, não sustenta a batalha no momento decisivo. Por isso eu preciso ser vigilante, vigilante sempre. O sono dos discípulos revela para nós: eles amam Jesus, mas não conseguem permanecer acordados com Ele. Quantas vezes isso é próprio da nossa própria vida? Sabemos que Deus está pedindo a cada um de nós. Deus está te pedindo a profundidade, mas nós ficamos na superfície. Sabemos que a hora é séria, sabemos que o momento é agora, mas seguimos sonolentos. Sabemos que existe combate, mas a alma se dispersa, se acomoda, se justifica, e no fundo o sono espiritual é sintoma de amor enfraquecido, porque quem ama de verdade vigia, está sempre acordado. Quem ama percebe a seriedade da batalha, permanece atento. A vigilância não é apenas um dever moral, é fruto do amor. Quando o amor enfraquece, o homem dorme. E quando dorme, na hora que deveria vigiar, já está preparando a própria queda. Ali era o momento da vigia. Um quarto ponto para meditar sobre os discípulos: a fuga deles. A fuga representa a verdadeira prova. Quando chega finalmente a hora da prisão de Jesus, a verdade interior dos discípulos aparece com força. Eles fogem. Aqueles que tinham caminhado com Cristo, escutado seus ensinamentos, visto os milagres, prometido fidelidade, fogem. A cruz revela o que a alma realmente suporta. Enquanto o seguimento de Cristo ainda não exigia tudo, eles estavam ali. Mas quando o preço se torna alto, a fraqueza vem à tona. Isso é importante na nossa vida espiritual, porque mostra que a fidelidade verdadeira não se mede apenas em tempos de consolação, de fervor, de entusiasmo. É muito fácil amar a Deus e participar da missa numa missa cheia, lotada, todo mundo com os ramos na mão e cantando hosana nas alturas. Aí é fácil. Agora, permanecer quando tudo está vazio, quando tudo está sombrio, quando a noite chega, quando o abandono, o medo, a humilhação, a solidão, a perseguição, quando chega o sofrimento, aí aparece a consistência real da alma. A fuga dos discípulos não significa a ausência total de amor, não significa que eles não amavam,
mas significa um amor que ainda não está purificado, ainda não está robustecido. Eles amavam, mas ainda não estavam prontos para sofrer com ele. O amor deles era real, mas ainda era um amor frágil. E esse talvez seja o retrato de muitas almas que amam a Deus de verdade, mas ainda não o suficiente para permanecerem firmes quando tudo se torna obscuro, para darem a vida. A fuga mostra também outra coisa. Os discípulos, quando não estão profundamente unidos à graça, acaba priorizando a própria conservação. A natureza grita, o medo toma conta, o instinto de autopreservação vence. E por isso que o sofrimento é a grande prova. Diante dele, diante da cruz, tudo o que era imaginação cai. Tudo que era idealização cai. Resta apenas a verdade do coração. Quinto ponto, para meditar também sobre os discípulos, nós temos um contraste muito grande entre Pedro e Judas. Judas e Pedro. E aqui é um dos pontos mais profundos. Judas e Pedro, os dois são discípulos. Os dois estiveram próximos de Jesus. Os dois ouviram a sua voz. Os dois participaram da intimidade do Mestre. E os dois caíram no mesmo pecado. Os dois traíram. Um traiu e o outro negou. Um vendeu e o outro afirmou: não o conheço. O texto ainda diz, não somente que ele disse que não o conhecia, mas que ele jurou: não sei quem é, não sou um deles, não conheço, não quero saber. Os dois caíram em pecados terríveis, cometeram pecados terríveis, pecados gravíssimos. Mas a diferença entre eles não está primeiramente na gravidade do ato, está no movimento interior depois do pecado. Judas, o que ele sente? Ele sente remorso. E ele não se abandona à misericórdia. O coração de Judas se fecha sobre a própria culpa. Ele vê o próprio pecado, mas ele não consegue ver a bondade de Deus acima do pecado. São aqueles que cometem o pecado, e seja qual pecado for, e tem vergonha de Deus, e começa a se vergonhar, vai embora. Eu prefiro ir embora do que me confessar. Eu prefiro viver uma vida longe da igreja. Ama a Deus profundamente, mas tem vergonha de Deus, então eu prefiro ir embora, eu prefiro não voltar mais, eu prefiro continuar vivendo a minha vida, eu prefiro não olhar para Jesus, eu prefiro não me envolver com as coisas. Por quê? Porque eu tenho vergonha, porque eu caí. Esse é Judas. Ele se envergonhou, ele teve remorso. O remorso é ruim, o remorso nunca é bom. Ele reconhece o mal que fez, mas ele não volta para o Senhor. Ele permanece preso à vergonha e ao horror do próprio ato, quando ele deveria cair aos pés da misericórdia. Ele cai no abismo do desespero. Pedro também cai feio. Ele nega, é vergonhoso e é humilhante. E quando o galo canta, ele se recorda da palavra do Senhor, e algo se abre dentro dele. O texto nos diz que Pedro chora amargamente. Esse choro é um choro decisivo, porque não é apenas dor psicológica, é dor espiritual. É a miséria reconhecida diante de Deus, é o coração quebrado, que mesmo que esmagado, ainda não rompeu com a esperança. E esta é a grande diferença entre Judas e Pedro. Judas olha para o próprio pecado e se encerra. Pedro olha para o próprio pecado e se quebra. Judas afunda em si mesmo. Pedro se deixa ferir para voltar. Judas não suporta mais existir diante daquilo que lhe fez. Pedro, embora esmagado, permanece disponível à misericórdia.
A diferença entre o remorso e o arrependimento não é apenas intensidade, mas é a direção. O remorso é dor que dirige para si mesmo. O arrependimento é dor que atravessa a miséria e se volta para Deus. O remorso, ele existe junto com o orgulho. O arrependimento já é um começo de humildade. Judas sofre, mas o coração está fechado. Ele tenta devolver as moedas. Ele tenta fazer tudo de volta. Ele tenta reconstruir a vida com Deus ali por um instante, pensando que vai dar certo. Pedro sofre. Ele começa a ser salvo justamente porque ele se deixa quebrar. Dizem alguns textos e algumas tradições que Pedro chorou todos os dias pela traição que ele cometeu. Dizem algumas tradições que o rosto de Pedro era marcado, que era um pouco mais queimado, porque era marcado pelas lágrimas, porque chorou todos os dias. Esse choro de Pedro é o início da cura, porque não é uma emoção, é o início da nossa cura. É quando a alma deixa de se justificar, é quando o orgulho perde o chão, é quando o homem encontra com a própria verdade, sem máscaras. Existem lágrimas que não salvam, porque são humanas, emocionais, sentimentais, mas existem lágrimas que nascem quando a alma vê, e ela se vê diante de Deus, e compreende o abismo que caiu. E essas lágrimas são um dom, porque elas lavam, elas quebram a crosta do endurecimento, elas devolvem ao homem a condição de pobre, e Deus trabalha com os pobres, Deus trabalha com os quebrados, com os feridos, que não escondem as suas chagas. Pedro chora porque lembrou a palavra de Cristo, e isso é decisivo, porque a memória da palavra não destrói, mas quebra para salvar-nos. Quando a palavra de Deus entra realmente na consciência de alguém, ela pode doer muito, mas essa dor já é uma dor medicinal. O pior estado da alma é quando a alma não chora, é quando a alma já não consegue mais chorar. O pior não é a queda reconhecida, o pior é o endurecimento que se acostuma com a própria miséria. E as lágrimas, elas são um ponto alto do Evangelho, porque aqui começa o verdadeiro Pedro, o homem confiante em Deus, não mais em si mesmo. O apóstolo impulsivo agora cai na humildade, e esse choro prepara a restauração. E aprendamos, só pode apacentar as ovelhas, só pode ser confirmado aquele que foi quebrado pelo Senhor. Enfim, queridos irmãos, o itinerário dos discípulos na paixão também é o itinerário possível da nossa alma. Podemos começar sem entender as cruzes da nossa vida. Podemos cair na autoconfiança, podemos relaxar na vigilância, podemos fugir na hora da prova, mas ainda assim existe caminho, se houver arrependimento verdadeiro. O que não pode acontecer é fechar-se. O que não pode acontecer é recusar a misericórdia. O que não pode acontecer é transformar a culpa em sepulcro. Na paixão do Senhor, Jesus ele não revela apenas o amor com que Ele sofre por nós, Ele revela também o estado real do nosso coração. E nisso existe uma grande luz para nós, porque vemos que o caminho do discípulo passa por provas interiores e muito profundas, passa pela incompreensão da cruz, pela autoconfiança, pelo sono, pelo medo, pela queda, mas também pode passar pelo arrependimento, pelas lágrimas e pela restauração do ressuscitado. Pedro e Judas ficam diante de nós como duas respostas possíveis à nossa vida. Judas mostra a alma que cai e se fecha, e Pedro, aquele que cai e chora. Pedro transforma a culpa em humilhação fecunda, e Judas permanece fechado em si. E aqui está a palavra final. O que decide o destino de uma alma não é apenas o tamanho da sua queda, mas a sua postura diante da misericórdia de Deus que quer nos salvar. Há pecadores que se salvam porque choram. E existem almas que se perdem
não apenas porque caíram, mas porque se recusaram a voltar. Hoje começa essa grande semana, essa semana da nossa volta para o Senhor, onde nós devemos nos apoiar nesta misericórdia que o Senhor se dá por nós, onde nós devemos nos apoiar neste amor que o Senhor se dá por nós. Que nós sejamos ousados e capazes de declarar que o Senhor, Ele é o Rei das nossas vidas de fato, e que queremos seguir com Ele até o fim, não como super-heróis, mas como aqueles que vão dar os seus tropeços, mas que vão continuar, que vão se levantar e vão permanecer com o Senhor. Que a Santíssima Virgem Maria, aquela que acompanhou Jesus Cristo no oculto, acompanhou Jesus Cristo, este caminho de Cristo até a cruz, que ela possa nos acompanhar para nós não desistirmos. Ela estava lá, permaneceu de pé, do lado da cruz, ela estava lá, ela não titubeou. Que possamos, apoiados nela, porque somos fracos, seguir até chegarmos ao Calvário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.